Foi em uma noite sombria e chuvosa que decidi embarcar em uma aventura ousada e ao mesmo tempo assustadora. A notícia de um manicômio abandonado na periferia da cidade tinha despertado minha curiosidade há tempos, e não conseguia resistir à oportunidade de explorar o lugar em busca de histórias sobrenaturais. Armado apenas com uma lanterna, uma câmera e minha coragem vacilante, parti rumo ao desconhecido. Chegando ao local, deparei-me com uma construção majestosa, agora corroída pelo tempo e negligência. Suas janelas quebradas e portas rangendo ao vento pareciam sussurrar histórias de agonia e sofrimento. O céu estava encoberto por nuvens pesadas, impedindo qualquer vislumbre de luz da lua. Era uma atmosfera perfeita para o cenário assustador que me aguardava. Cautelosamente, adentrei o prédio abandonado. O som dos meus passos ecoava pelos corredores vazios, aumentando a sensação de solidão e abandono. Enquanto explorava, notei que ainda havia vestígios da vida que um dia existiu ali, cartas, roupas e objetos pessoais deixados para trás. Cada item trazia consigo uma história, uma memória perdida no tempo. Minha câmera capturava a cada detalhe, e a cada clique, sentia um arrepio percorrer minha espinha. A escuridão reinante parecia se tornar cada vez mais densa, como se o lugar absorvesse a luz ao seu redor. Decidi descer ao porão, onde diziam ser o epicentro dos acontecimentos sobrenaturais. Ao descer a escadaria empoeirada, uma sensação de opressão crescente tomou conta de mim. Era como se uma presença invisível estivesse me observando de perto. Enquanto percorria os corredores escuros do subsolo, a luz da minha lanterna iluminava as sombras inquietantes nas paredes. Foi então que ouvi um som, um eco distante de vozes sussurrantes que pareciam emanar das profundezas do manicômio. Passei a seguir o som, mas quanto mais me aproximava, mais as vozes pareciam fugir de mim. A sensação de estar sendo guiado por uma força sobrenatural se intensificava. Ao virar um corredor estreito, me deparei com uma figura pálida, de cabelos desgrenhados, parada ao longe. Seus olhos brilhavam como duas brasas ardentes. Fiquei imóvel, incapaz de desviar o olhar. O frio gélido se apossou do meu corpo, e minha mente implorava que eu fugisse dali o mais rápido possível. No entanto, a figura não se movia. Apenas observava-me com um olhar vazio, como se quisesse me contar algo, mas as palavras estivessem presas em sua garganta. Com um esforço sobre-humano, consegui romper o encanto e dei as costas, correndo de volta pelo corredor. Subi as escadas apressadamente e voltei para o andar superior. No entanto, não estava sozinho. O som de risadas histéricas ecoou por todo o lugar. Olhei em volta, mas não havia ninguém à vista. A atmosfera estava ficando cada vez mais pesada, e eu me sentia encurralado, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Decidi me abrigar em uma sala aparentemente intacta, procurando recuperar o fôlego e acalmar minha mente. Entretanto, a presença espectral que me assombrava não me dava trégua. Objetos começaram a se mover sozinhos, e risadas continuavam a ecoar, agora ainda mais altas e perturbadoras. Aterrorizado, invoquei todas as minhas forças para sair daquela sala e escapar daquele pesadelo. No entanto, à medida que tentava encontrar a saída, os corredores pareciam se estender infinitamente, levando-me cada vez mais para o interior do manicômio. Em um momento de desespero, ouvi um sussurro ao meu ouvido, uma voz arrepiante que dizia meu nome. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Eu estava sozinho com o terror que habitava aquele lugar. Finalmente, depois de uma jornada interminável, encontrei a saída do manicômio abandonado. Saí ofegante e coberto de suor, agradecendo ao destino por me permitir escapar daquela escuridão assustadora. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. As visões e sons do manicômio continuam a me atormentar em meus sonhos, lembranças que jamais poderei apagar. Aquela experiência me ensinou que há coisas neste mundo que não podem ser compreendidas ou explicadas, coisas que estão além da nossa compreensão racional. A história do asilo abandonado era tão sombria e assustadora quanto o próprio lugar.
criado no final de 1800 com a intenção de fornecer cuidados e tratamento para doentes mentais. O asilo foi projetado como um amplo complexo, completo com vários edifícios, vastos jardins e até sua própria capela. Na época, era visto como uma instalação de última geração, oferecendo esperança e consolo aos que sofrem de transtornos mentais. No entanto, os primeiros dias do asilo estavam longe do santuário que deveria ser. A superlotação, o subfinanciamento e a falta de pessoal levaram a péssimas condições de vida para os pacientes. Relatos de abuso e negligência logo surgiram, manchando a reputação da instituição e levantando preocupações sobre o tratamento de seus residentes. Com o passar dos anos, o asilo tornou-se um lugar de horror e desespero. Rumores de tratamentos experimentais e procedimentos antiéticos circularam, aumentando sua reputação sombria. Alguns alegaram que os pacientes foram submetidos a lobotomias e outras práticas bárbaras em nome da pesquisa médica. A atmosfera dentro do asilo piorou ainda mais enquanto a instituição lutava para lidar com um número crescente de pacientes, muitos dos quais sofriam de doenças mentais graves. Os corredores ecoavam com gritos e choros, e a outrora elegante arquitetura tornou-se um lembrete assustador do sofrimento dentro de suas paredes. À medida que a compreensão da sociedade sobre a saúde mental melhorou, o clamor público contra as condições do asilo se intensificou. Grupos de defesa e cidadãos preocupados exigiram reformas, levando a investigações, e eventualmente, ao fechamento do asilo em meados do século XX. No entanto, o fechamento não acabou com o legado sombrio do asilo. Dizia-se que alguns pacientes, principalmente aqueles que não tinham para onde ir, foram abandonados e deixados vagando pelos corredores, seus espíritos atormentados presos para sempre nos prédios abandonados. Ao longo dos anos, numerosos relatos de atividade paranormal surgiram no local. Moradores e caçadores de emoção que ousaram se aventurar nas estruturas decadentes falaram de aparições estranhas, sons misteriosos e uma sensação avassaladora de serem observados. As histórias dos encontros fantasmagóricos se espalharam, solidificando ainda mais a reputação do asilo como um dos lugares mais assombrados da região. Com o tempo, a comunidade do entorno ficou supersticiosa com o asilo e o evitava a todo custo. O outrora grande complexo agora estava esquecido e se deteriorando, cercado por um ar de mistério e medo. Apesar das tentativas de demolir os prédios e urbanizar o terreno, o asilo parecia resistir a todos os esforços para apagar sua presença. Alguns acreditavam que os espíritos dos pacientes atormentados se apegavam ao local, relutantes em partir mesmo na morte. Com o passar dos anos, o asilo abandonado tornou-se um lugar de lendas urbanas e contos de advertência. Serviu como um lembrete arrepiante de um capítulo sombrio na história da saúde mental e um alerta contra as consequências da negligência e dos maus-tratos. A história do asilo abandonado continua a ser uma lembrança assombrosa do passado, um lugar onde outrora reinaram o sofrimento e a angústia, e onde, talvez, os ecos dessa angústia ainda perduram nas sombras. Portanto, caro leitor, tome cuidado com sua curiosidade. Nem todas as portas devem ser abertas, e nem todas as histórias devem ser exploradas. Há lugares em que a escuridão habita e, uma vez que você entra, pode não conseguir mais encontrar o caminho de volta à luz. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, e espero que minhas palavras sirvam como um aviso para todos aqueles que se aventuram a buscar os segredos do desconhecido.